Infestação de carrapato estrela, transmissor da febre maculosa, preocupa moradores de Jacareí. Prefeitura realizou consulta pública para discutir com a população soluções para acessibilidade. Instituto Federal de São Paulo está com inscrições abertas para o processo seletivo de 2020. Hoje vamos receber o vereador Paulinho dos Condutores do PL. E a gente conversa também sobre técnicas de relaxamento com a hipnoterapeuta Escila Pérez. Notícias, informações e prestação de serviços. Começa agora o Bom Dia Jacareí. Bom dia! Começa agora mais uma edição do Jornal Matinal aqui da TV Câmara Jacareí, onde você fica informado sobre o Poder Legislativo e também sobre o que acontece aqui na nossa cidade. E comigo, claro, a jornalista Cibele Sugano. Muito bom dia, Cibele. Bom dia, Leilane. Manhã chuvosa hoje, hein? Tá bom, né? Porque tava precisando. Tava precisando, o tempo tava muito seco e a gente que tem problemas respiratórios estamos agradecendo. Bom dia para você aí que nos assiste de casa, seja bem-vindo. Lembrando que você também pode acompanhar pelas redes sociais o Bom Dia Jacareí e agora você confere alguns destaques da nossa região e também no cenário federal no Giro de Notícias. Primeiro destaque do Jornal Diário de Jacareí, prefeito Isaías Santana já admite prorrogar o período de intervenção na Santa Casa de Jacareí, assunto que foi discutido ao longo desse ano. O prefeito então admitiu que o período de intervenção vai ser maior. Ele vai até o dia 6 de dezembro, O acordo foi feito em reunião entre o prefeito e representantes da Irmandade. O hospital está sob intervenção municipal desde 2003, quando na época o prefeito da cidade era o Marco Aurélio de Souza. O prefeito atual, Isaías, prometeu na campanha de 2016 que iria interromper a iniciativa e devolver a instituição à Irmandade, o que provavelmente não vai ocorrer nem no próximo ano, nem em 2020, então ainda não tem prazo para ser devolvido a Santa Casa para a Irmandade. Próxima notícia do jornal O Vale. Operação de radares em Jacareí deve ser retomada em outubro. Pois é, o secretário de Mobilidade já esteve aqui com a gente, já falou um pouquinho sobre esse assunto. 2 meses após o início da implantação dos equipamentos de fiscalização eletrônica, está previsto para outubro a retomada desses radares. Haverá sinalização ostensiva em cada ponto. Há 15 meses, Jacareí está sem esse serviço. 9 das 30 câmeras compradas devem ser destinadas ao controle de velocidade e monitoramento. O objetivo, segundo o secretário de Mobilidade Urbana, Edinho Guedes, é conscientizar sobre o uso do espaço público. Então, a partir de outubro, você já pode ficar atento à nova sinalização e os novos radares colocados nas vias públicas aqui da nossa cidade. Agora a gente vê o que foi destaque no Senado Federal. Aprovada pelo Senado a medida provisória da liberdade econômica, que agora é lei. A norma foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro com 5 vetos. O texto traz medidas de desburocratização e simplificação de processos a empresas e também empreendedores. A lei flexibiliza regras trabalhistas e elimina alvarás a atividades de baixo risco. Separa o patrimônio dos sócios de empresas das dívidas de uma pessoa jurídica e também proíbe que bens de um mesmo grupo sejam usados para quitar débito de uma das empresas. Então, a partir de agora, é lei o projeto que era uma medida provisória da liberdade econômica. Próxima notícia agora da Câmara dos Deputados. Tempo de análise de processos no INSS é tema de audiência. Pois é, a comissão... Aliás, a gente pode até conversar sobre o INSS também de Jacareí aqui com o vereador que será o nosso entrevistado de hoje, o vereador Paulinho dos Condutores, mas a Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados avalia metas e prazos de atendimento no Instituto Nacional de Seguro Social. Uma resolução estabeleceu um plano que vai ter meios de otimização da gestão, aumento da produtividade e eficiência na análise e conclusão dos requerimentos de reconhecimento de direitos. O atendimento deve ter o prazo igual ou inferior a 45 dias, a não ser nos casos em que houver pendências a serem sanadas pelo segurado.
Nosso último destaque agora vem lá da Agência Brasil. Em ofício, o MEC pede ensino com diversidade de teorias e versões. O Ministério da Educação encaminhou um ofício às secretarias estaduais e municipais de educação com orientações e também diretrizes a serem adotadas no ensino público. Batizado de Escola de Todos, o documento sugere a adoção de medidas com o objetivo de garantir o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, respeito às diferenças, tolerância, combate ao bullying, a automutilação e a não exposição a propagandas políticos partidárias dentro das instituições de ensino. Bom, e agora a gente vai falar aqui um pouco do nosso poder legislativo e para isso a gente está recebendo neste primeiro bloco o vereador Paulinho dos Condutores do PL. Seja bem-vindo. Bom dia, vereador. Bom dia. Bom dia, vereador. Bom dia. Eu já disse aqui, já anunciei que a gente ia conversar um pouquinho sobre o INSS aqui de Jacareí, que tem sido um motivo de reclamação de boa parte dos vereadores. Eles dizem que os funcionários muitos se aposentaram, então o processo de pedido de aposentadoria no posto aqui de Jacareí está sendo muito moroso. Atende pessoas de algumas outras cidades aqui, de Santa Isabel, de Santa Branca, tal, Guararema, e o processo está muito moroso e vários vereadores têm pedido ajuda inclusive para o governo federal. Eu queria que o senhor falasse um pouco da sua posição em relação a isso. Então, na realidade, né, a semana passada eu tive uma reunião em São José dos Campos, né, com o Ademir, que é gerente regional do INSS, né, e realmente está acontecendo esse problema aqui em Jacareí, né. As atividades eram abertas das 7 às 5 horas da tarde aqui em Jacareí, né, e tinha 30 funcionários aqui, né. Vários funcionários se aposentaram e não houve recondução de funcionário e nem houve mais contratação de funcionário. Hoje eles trabalham aqui com 5 funcionários. E devido a esse horário, né, eles foram obrigados a fazer esse remanejamento, né? Hoje o atendimento aqui está sendo das 7 da manhã às 3 da tarde por falta de funcionário, né? Segundo ele, as perícias médicas continuam a mesma coisa, né? Em relação aos médicos, são 4 médicos fazendo a perícia médica, né? E que é uma decisão do governo, né? E que não é só em Jacareí, que outra cidade também, até inclusive Guararema, que foi reaberto agora inicialmente o INSS lá, na agência lá também pode passar por esse processo, né? Diminuir os horários de atendimento. Segundo ele, o governo está trabalhando para que se torne um INSS virtual, né? Que as pessoas podem utilizar através da internet ou ligar no 135 e ter todo o serviço. E segundo ele, o governo quer assim, melhorar o atendimento, né? E o problema maior aqui em Jacareí é porque a gente sabe, né, tem muitas pessoas que não têm acesso à internet, muitas vezes não sabem como lidar, né, são pessoas mais simples, né, que passam por esse constrangimento, e a gente sempre passa ali no INSS, várias pessoas ali por lá de fora nesse horário esperando e não consegue fazer esse trabalho, né? A gente sabe que hoje essa demanda em relação à questão virtual está muito grande, mas eu acho que aqui em Jacareí está muito, muito ruim, né? As pessoas procuram muito, né, os trabalhadores e essa demanda aqui da região mesmo, né? Mas, segundo ele, por enquanto vai se manter desse jeito, das 7 às 13, e as pessoas que queiram usar o trabalho, o serviço do INSS, entrar na internet ou ligar no 135. Agora, mudando um pouquinho de assunto, vereador, um projeto de lei aprovado aqui na casa possibilita o fornecimento de medicamentos via SUS para pessoas que foram consultadas, passaram por médicos da rede particular. O senhor analisou, né, esteve junto na votação. Como é que o senhor acha que isso vai impactar o munícipe aqui de Jacareí? Na realidade, esse projeto, né, no começo da minha gestão, né, eu já tinha trabalhado em cima desse projeto, né, a gente ia ter que colocar esse projeto, né, e a gente teve uma reunião com a secretária de saúde e com o prefeito Isaías, né, ele pediu um tempo para estudar em relação a isso, né, mas a gente falou para ele da necessidade que tinha, né, de fazer essa lei aqui em Jacareí, né, tendo em vista que a gente, por várias UBS que a gente vai, a procura no nosso gabinete é muito grande, né, de pessoas que utilizam um médico particular ou tem convênio, né, e que pega essas receitas, né, muitas vezes não tem o dinheiro para comprar o remédio. Né, e hoje nós sabemos, né, que está na Constituição, né, que a saúde é um direito de todos, né, e a gente não teve nenhuma devolutiva, nem da Secretaria de Saúde, nem do prefeito, né, e a gente resolveu colocar esse projeto. Né. Eu acho que esse projeto venha também desafogar, né, a gente conversou com alguns médicos e a demanda é muito grande de pessoas que procuram para transcrever essa receita,
E se é um direito de todos, está na Constituição que a saúde é um direito de todos, por que não fornecer o remédio, né? E esses remédios não são remédios que não existem na rede, né? São os remédios que já estão dentro da própria cesta básica, né? De medicamento, né? São os remédios do Rename, né? Que está na receita. E a gente acha, né, que, por lei, esses pacientes têm que ter esses remédios, né? Inclusive, hoje, se você pegar uma receita particular, né, e o município não fornecer e ela entrar na justiça, automaticamente ela vai ganhar. E com isso aumentou muitos processos, né? E muitas vezes a prefeitura deixa de pagar um valor no remédio e vai pagar o triplo muitas vezes, né, na justiça. E hoje a gente sabe que existem muitos processos desse jeito na justiça, né? E também a gente sabe que não é só porque a pessoa passou no médico particular ou que tem convênio que ela tem condições de comprar o remédio. Hoje, essa semana mesmo, procurou aqui no meu gabinete, né, uma menina que ela está vários tempos já que ela está com problema de saúde, né? Ela precisa fazer um exame ultravaginal. Né, e ela teve no meu gabinete chorando e dizendo que ela mesma está suspeitando que ela está com câncer, né, e já está há 4, 5 meses, ela não consegue passar no especialista e nem consegue fazer um exame. Né, e não resta outra solução para ela a não pagar um médico particular e fazer um exame particular. Mas com certeza, né, ela vai receber uma receita do médico para comprar o remédio e ela não vai ter esse dinheiro. Né? Então eu acho que esse projeto nosso é um projeto muito bom, né? A gente está vendo alguns questionamentos do prefeito, dizendo que tem que ter regras, tem que ter fila, né? E a gente sabe que não funciona dessa maneira. Se tiver que ter regra, ele tem que cumprir a regra e tem que cumprir a lei que está na Constituição. Né? Falar que é inconstitucional esse projeto, eu acho que inconstitucionalidade é não entregar o remédio que é, né, para as pessoas que já é lei. Né? Se é justiça, na justiça você ganha, por que não entrega esse remédio? Né? Mas, vereador, você acha que esse projeto vai ser sancionado pelo prefeito? Olha, segundo, né, nas mídias, nos meios de comunicações, o prefeito já foi claro, dizendo que vai vetar o projeto, né? Segundo ele, usando até de um argumento meio que terrível, né, dizendo que quem tem convênio e que tem o dinheiro para pagar uma consulta é privilegiado, né? Eu não vejo dessa maneira, né? Eu acho que, né, independente de quem tem um convênio ou não, quem paga uma consulta ou não, né, essas pessoas pagam seus impostos em dia. Em contrapartida, eles querem o serviço prestado para o município, né? Então, não adianta querer justificar dizendo que a pessoa foi lá, pagou um convênio e tem dinheiro para comprar o remédio. Eu acho que não, acho que as pessoas têm que lutar pelo direito dela, né? Então, eu espero que o prefeito ainda reveja esse posicionamento dele, que sancione, né? Ou que no mínimo chame a gente para conversar e apresente uma solução. Né? Isso no mínimo que a gente espera, porque a gente sabe que aqui em Jacareí, né, a demanda é muito grande em relação a isso, então o que a gente, na realidade, quis fazer com esse projeto é justamente para atender a população. Ok, a gente volta para conversar daqui a pouquinho com o vereador Paulinho dos Condutores, porque alguns bairros de Jacareí têm tido um problema recorrente, o aumento do número de carrapatos estrela, que é a transmissor da febre maculosa. A Prefeitura de Jacareí colocou placas de alerta para a população ficar atenta, mas além disso, um trabalho de conscientização também está sendo feito. A equipe de reportagem da TV Câmara Jacareí acompanhou a vistoria da Vigilância à Saúde. Alguns bairros de Jacareí apresentaram em seus espaços essa placa, onde o alerta ao carrapato estrela dá o tom do perigo de se entrar em contato com aquele local. A Prefeitura de Jacareí, por meio do Departamento de Vigilância à Saúde, monitora determinados bairros, como é o caso do Jardim Emília. Ele pode ser hospedeiro de uma bactéria que provoca a febre maculosa. Nesse sentido, aonde ocorreu o carrapato, é preciso que a população tome cuidado, evite circular no local e em percebendo qualquer carrapato, retire imediatamente para evitar o risco. A vereadora Lucimar Ponciano já enviou alguns pedidos de informação e indicações para a Prefeitura, onde pedia uma atenção maior, principalmente em áreas que ficam perto do Rio Paraíba, como o bairro Balneário Paraíba. A parlamentar esteve junto com o diretor de Vigilância à Saúde e acompanhou o trabalho de verificação. Mas a gente precisa reforçar a campanha, a questão da limpeza e capina também, a gente está conversando com a Secretaria de Meio Ambiente, mas a precaução individual de cada cidadão também tem que ser redobrada. Os pais com os filhos, explicar bastante. A gente, de repente, também conversar com as instituições de ensino aqui da região para dar uma orientação, porque é super importante, né? Acho que tem que informar também as nossas crianças.
Nós estamos trabalhando já há alguns anos aqui nessa região e em outros bairros também que são próximos ao Paraíba. Em função da circulação de capivaras ao longo do Paraíba, o Estado decretou aqui no Vale, não é só em Jacareí, que essas são regiões de alerta com uma faixa de risco. Em 2017, uma criança de 1 ano que morava no rio abaixo morreu vítima de febre maculosa, a doença causada pelo carrapato estrela. Ela foi picada em julho e faleceu 1 mês depois. Para esta moradora do Jardim Emília, todo cuidado é pouco na hora de se proteger contra este bicho. A gente joga nos quintal mesmo, a gente costuma jogar botox no quintal, para limpar, né, a área, porque começa a juntar os passarinhos, né, que desce pro chão, aí a gente limpa, joga água com botox. Quando a gente identifica um local assim, nós colocamos essas placas que aparecem aqui. O objetivo dessa placa não é interditar o local, não tem interdição nenhuma, mas alertar a população de que nós encontramos o carrapato ali e que se evite deixar a criança brincando ali. Se precisar passar no local, fazer uma verificação posterior se não pegou nenhum carrapato, retirar, etc. Porque meu menino é alérgico e quando gruda carrapato nele, chega a fazer bolha nos braços, assim, ele fica todo inchado. A febre maculosa pode ser identificada pelos seguintes sintomas: febre acima dos 39 graus, calafrios, dores de cabeça, abdominal e muscular, cansaço, perda de apetite e confusão neurológica. E segundo Ricardo Buchaú, o sistema de prevenção precisa ser contínuo e por um período longo. É necessário, por protocolo do Ministério da Saúde, que a gente passe 10 anos. Toda vez que a gente identifica uma área assim, coloca uma placa dessa aí, são 10 anos fazendo esse trabalho até que se consolide na população a experiência, o conhecimento e até que se consiga determinar que a área não está mais infestada. Importante, então, esse cuidado também da população, né? A prefeitura colocou a placa ali, mas lembrando que é sempre bom você ficar atento para se proteger também dessa infestação de carrapato, que é uma coisa que acontece justamente porque a gente está numa região onde tem o rio, onde a gente tem animais, então é importante também a nossa participação enquanto cidadão. Vereador, hoje a gente tem uma audiência em relação aos corredores de ônibus. O senhor que é motorista de ônibus, que conhece bem essa área tanto na área de mobilidade quanto da área profissional, como ser motorista, o que o senhor tem a falar? É uma boa? O que o senhor está ouvindo da população em relação a isso? Sim, a gente, na realidade, é assim, né? Hoje tem essa audiência para que as pessoas vá, discutam, dê sugestões, seus palpites, né? E a gente está vendo aqui em Jacareí, hoje está quase que impossível você andar de ônibus aqui na cidade, né? E alguns pontos aqui na cidade é necessário corredor de ônibus, né? Claro que Jacareí é uma cidade que não comporta muito, né? Porque as vias são muito estreitas, mas tem algumas ruas que comportam, sim, o corredor de ônibus, né? E eu creio, né, que nos horários de pico, principalmente, né? Ali como a Siqueira Campo, né? Ali são 3 mãos hoje, eu acho que uma dá para deixar só para o ônibus, né? E aqui no Mercadão aqui é terrível, né? Porque muitas vezes é muita gente que entra no ônibus e às vezes os carros de passeio utilizam aquela via ali do ponto do Mercadão para encostar. A rodoviária velha também, né? Quando começa ali no comecinho da Rua Barbosa, né? Os carros de passeio entram ali e o motorista chega ali e fica ruim. Então eu acho que alguns pontos da nossa cidade comportam para fazer esses corredores, né? A gente entende, existe algumas críticas, né? Principalmente dos motoristas de veículo, né? Mas eu acho que a gente, enquanto parlamentar, a gente tem que trabalhar para melhorar o transporte público, né? Porque é o transporte público que leva o trabalhador no dia a dia, que leva os alunos para a escola, né? E assim a gente fica imaginando, né? As pessoas que estão no carro já acham ruim ali aquela demora, o trânsito, imagina quem está dentro do ônibus, né? Que está vindo para o serviço ou está indo embora para casa. Então, eu acho que no começo pode ser um pouquinho difícil de estranhar, mas eu acho que depois as pessoas começam a acostumar, né? Hoje existe uma crítica aí em relação dos pontos de ônibus, né? De parar num ponto sim e outro não.
né? Nessa época eu estava na empresa trabalhando e era terrível, né? Ali na Conde Frontin, né? Encostava um ônibus atrás do outro e parava em todos os pontos, e você muitas vezes estava lá no Habib e tinha ônibus, e aí você travava tudo o centro, né? E eu acho que com essa mudança, na época que mudou de não parar em alguns pontos, foi muito bom, né? E hoje a gente já passa a perceber, né, que esse fluxo está ficando muito grande. Esses dias mesmo eu estava ali perto da rodoviária velha ali, né, e os ônibus já estavam quase lá em cima, lá no Chibata já, né? Então eu acho que a gente tem que arrumar alguma alternativa para que o transporte público tenha uma fluência melhor aqui na nossa cidade. Porque hoje a demora em relação ao atraso de um ônibus, de passar nos pontos no horário, né, é justamente isso, né, na hora que o ônibus cai no centro, né? Eu ainda sou daqueles que defendo aqui na nossa cidade, eu acho que, né, tem que ter uma política de administração voltada que comece a estudar a possibilidade de ter um terminal urbano aqui da nossa cidade, para que a gente possa fazer a integração 100%, né? Porque hoje a gente sabe que essa integração que está aí hoje não atende praticamente ninguém, né? Então eu acho que um terminal urbano resolveria parte dos problemas hoje do transporte. Você tiraria um pouco o ônibus de dentro do centro, ele ia direto no terminal, né? E se você descer dentro daquele terminal, você pode pegar o outro ônibus para ir para qualquer bairro sem pagar a passagem, né? Então assim, nas cidades onde os transportes são mais evoluídos, né, que é dessa forma, né? Esse de fato dá para você fazer uma integração de verdade. Então a gente torce para que isso, né, que né, ano que vem tem eleição, né, que apareça algum, né, prefeito aí que tem essa proposta, que coloca no seu plano de governo, que comece a encarar de fato, para que a nossa cidade aqui tenha esse terminal, que daí com certeza a gente resolveria praticamente quase tudo os problemas do transporte na nossa cidade. A gente faz mais uma pausa aqui na nossa conversa com o vereador para mostrar para você agora as vagas, as oportunidades de trabalho, as vagas que estão abertas no PAT, que é o posto de atendimento ao trabalhador aqui de Jacareí. Hoje tem disponível lá no PAT, são 6 vagas de auxiliar de limpeza, 2 vagas para vendedor, 2 vagas para operador de empilhadeira e 3 vagas para faxineiro. Mais informações você encontra no site da Prefeitura, o jacareí.sp.gov.br, ou pessoalmente lá no Atende Bem Trabalhador, que fica na Rua Barão de Jacareí, número 839, no centro da cidade, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4h30 da tarde. No próximo sábado, dia 28, o caminhão do Catatreco estará no bairro Cidade Nova Jacareí a partir das 7 da manhã. Saiba agora mais sobre o serviço e quais tipos de materiais são recolhidos pela operação. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente realiza o serviço Catatreco, sábado, dia 28 de setembro, na Cidade Nova Jacareí, entre as ruas Domingos Lourenço Botelho e Antônio de Oliveira. A Secretaria de Meio Ambiente pede aos moradores que coloquem os descartes na frente de suas casas até às 7 da manhã. A operação recolhe sucata e utensílios domésticos, pneus, móveis, colchões e material reciclável em geral, como vidro, metal, papel e plástico. O serviço não inclui remoção de entulho de construção civil e restos de poda ou capina. Além da operação realizada aos sábados, é possível solicitar o Catatreco avulso pelo telefone 3961-3040. Esse serviço é realizado às terças e quintas-feiras, por meio de agendamento. Perder a presença do vereador aqui para falar da próxima sessão ordinária, que acontece no dia 2, que vai estar em novo horário, a partir das 6 horas da tarde, um projeto de lei aprovado pelo senhor, com uma emenda da vereadora Sônia Patas da Amizade, que colocou a sessão para o período noturno a fim de aumentar a participação popular. Como é que está a expectativa? É sim, né? Eu acho que a população cobrava muito em relação a isso, né? Muitas reclamações, né? Em várias cidades a gente passou a perceber que não tinha sessão começando esse horário, né? São José são em 2 horários, né? E a gente resolveu fazer esse projeto, né, para atender mesmo o anseio da população, né? A população criticava muito, sessão de Câmara 9 horas, quem é que vai e tal, né? A gente sabe que houve um pouquinho de resistência, né? Mas é assim, eu acho que a gente tem que trabalhar atendendo, né, a pedido da população. Eu acho que vai melhorar muito, né, principalmente alguns projetos, né, que as pessoas muitas vezes têm vontade de acompanhar, de vir aqui, e no horário da manhã não dava para vir, né? E agora, né, com esse projeto, eu acho que facilitou um pouco mais para a população, né? A gente espera que melhore, né, para todos, né, que a população possa participar dos projetos, né, para que a gente possa fluir melhor a nossa política aqui na cidade. Agora, vereador, antes de encerrar nosso bloco, acho que a gente também não pode perder a oportunidade de perguntar sobre a CPI da ambiental. O pessoal esteve aqui, foram vários trabalhadores, cerca de 180 trabalhadores estiveram aqui,
E o senhor faz parte da CPI, junto com o vereador Luiz Flávio e com o vereador Juarez. Juarez, Aderbal. O Aderbal também, desculpa. Então, é você, o Aderbal... Não, eu não faço parte. Né? Você não faz parte. Da CPI é o Flavinho, né, o Juarez e o Aderbal. A gente abriu mão até mesmo porque a gente está em 2 outras CPI, né? Então a gente... Mas acompanha o trabalho. Acompanhando, não. Todas as reuniões que teve da CPI a gente acompanhou, estamos juntos também, dando informações, né? Estamos enriquecendo melhor aí, né? E assim, né, ambiental não é de hoje, né, que vem com esses problemas, né? A gente acompanha ali o trabalho dessas pessoas que trabalham no ambiental, esses trabalhadores, né? Aliás, um trabalho excelente que faz na nossa cidade, né? E a população pôde perceber, né, um dia e meio sem esses trabalhadores, como que ficou a cidade, né? E assim, são os trabalhadores de muita responsabilidade, é um trabalho que eles passam aí, é chuva, faça sol, eles estão, né? E essa empresa vem atrasando constantemente o pagamento, né? Não só o pagamento dos vencimentos de salário, mas no convênio médico, né? Para você ter ideia, o ticket de alimentação deles não é, em alguns lugares onde eles pegam o almoço para eles almoçar, a empresa também não está pagando um restaurante. Né, enfim, uma série de irregularidades que ela vem cometendo, fundo de garantia não está pago, tem trabalhadores que ele solta de férias e não paga, né? E assim, a prefeitura alega que está em dia o pagamento, né, e a empresa não vem cumprindo com suas obrigações, né? Então agora a gente está fiscalizando, já pedimos contrato, né, já para a gente passar a ver se no contrato tem algum mecanismo, né, que obriga a empresa a dizer para a prefeitura que se está em dia com suas obrigações trabalhistas ou não, porque esses contratos muitas vezes fica muito solto, né? A empresa vem, né, ganha a licitação, né, mas em contrapartida não tem nenhum mecanismo que eles têm que dizer para a prefeitura, né, principalmente na questão trabalhista, né? E aí tem muitos trabalhadores que estão nos procurando agora, trabalhador de 2 anos que foi mandado embora até hoje não recebeu seus direitos, né? Então eu acho que se a prefeitura está pagando em dia, né, é mais do que justo esses trabalhadores receber, né, em contrapartida os seus vencimentos em dias. Então a gente agora vai estar tirando para ir nas empresas, né, para ver a situação, né? Então tem denúncia ali que os caminhões de 2015, 2014 não tem licenciamento, caminhão sem freio, né? E os caminhões sem freio não colocam só em risco a vida dos trabalhadores, da população, né? Hoje nós temos um bairro aqui que tem muito morro, né, para subir e descer. Já imaginou se dá um problema com o caminhão desse sem freio, né? Essa população nossa que está correndo risco também. Então a gente designou de toda terça, 2h30 da tarde, né, a gente se reunir para discutir e a gente vai na empresa para fiscalizar mesmo e analisar folha por folha desse contrato para que a gente possa chamar o executivo e ver o que vai fazer. Até porque esse contrato tem aí pela frente mais de 20 anos com a mesma empresa e imagine só se a gente passar mais 20 anos enfrentando esses mesmos problemas. Dificulta muito a vida do trabalhador. Sim, é terrível, né? Agora a minha preocupação também, né? Porque no dia que ele estava ali, né? Teve uma reunião lá em cima com todos os vereadores, né? O líder do governo, Rodrigo Salomão, ficou de marcar uma reunião com o prefeito, né? E o sindicato para discutir esses problemas. E ontem, na sessão de Câmara, eu cobrei o líder do governo, né? Ele simplesmente falou que o prefeito não vai marcar essa reunião com o sindicato, né? E a minha preocupação é que hoje de manhã a gente estava na JTU fazendo uma assembleia com os trabalhadores e o sindicato já, né, me adiantou dizendo o seguinte, né? Se no dia do pagamento a empresa não pagar, eles vão parar de novo, né? Porque assim, eu acho que o prefeito tem que intervir, eu acho que tem que sentar com o sindicato, tem que discutir, porque eu acho que tudo tem que se discutir, né? E o sindicato está tentando de todas as maneiras um diálogo com o prefeito e tudo mais, e essa resistência talvez do prefeito não querer sentar com o sindicato, né? E se a empresa atrasar o pagamento desses trabalhadores agora no 5º dia útil, possa ser que tenha nova paralisação, né, desses trabalhadores aqui na nossa cidade. Que estão lutando pelos direitos, né? Nada mais que isso. Sim, exatamente. E o sindicato é o sindicato dos condutores, que está defendendo o pessoal da Enob Ambiental, porque eles não têm um sindicato que os represente. Na realidade, os coletores ali são sindicatos de anseio e conservação, né, que fica em São José dos Campos. Só que eles não vêm aqui, não participam, né, e o sindicato dos condutores representa só os motoristas, né, e só que engloba todos eles. O motorista também está sem salário, né, e aí quando tem a paralisação, né, o sindicato é solidário, né, a estar junto com esses trabalhadores também, mas representando só os motoristas, né, que o sindicato dos condutores representa. E o outro sindicato, eles não aparecem. Vereador, obrigada. Volte mais vezes, porque toda vez que o senhor vem fica faltando tempo para a gente falar dos outros assuntos. Então, volte mais vezes. Tá bom, eu que agradeço vocês, né, e estamos aí à disposição, tá bom? Obrigada, vereador. Isso aí, todos os vereadores. A CPI é composta por 3 vereadores, mas todos os vereadores estão aí acompanhando de perto a situação da Enob Ambiental. E você de casa está muito estressado ou conhece alguém que precisa relaxar? Então fique com a gente, porque no próximo bloco vamos conversar sobre técnicas de relaxamento com a hipnoterapeuta e hipnóloga Escila Pérez. O Bom Dia volta já.
Agora a TV Câmara Jacareí conta com mais uma função de acessibilidade. O sistema Closed Caption funciona como uma legenda que transcreve todos os áudios para texto. Basta ativar a função em sua TV e acessar o recurso. TV Câmara Jacareí, acessibilidade é um compromisso. Acesse o portal da Câmara Municipal de Jacareí. Opine sobre os projetos dos vereadores. Acompanhe o portal Transparência, os dados do Fiscaliza Jacareí e encaminhe suas dúvidas e sugestões ao Poder Legislativo. No site, assista toda a programação ao vivo da TV Câmara Jacareí, canal 39.2 UHF. Portal da Câmara Municipal. A cidadania em suas mãos. jacareí.sp.leg.br. Uma ligação pode ser uma notícia ruim ou uma boa. Pode ser um amigo, alguém da família ou até engano. Mas tem uma ligação que pode ser o começo de uma grande virada. Serviço 132. Sigiloso e à disposição de todos os cidadãos. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para dúvidas, informações, orientação e apoio no tratamento daqueles que usam drogas, ligue pra gente. A gente liga pra você. Ministério da Justiça, Governo Federal.
Já estamos de volta com o Bom Dia Jacareí e para começar este segundo bloco vamos conferir algumas das indicações, requerimentos e pedidos de informações apresentados pelos vereadores nas sessões ordinárias da Câmara Municipal. Está no ar o Momento Legislativo. O vereador Arildo Batista, do PT, pede a manutenção e o conserto da raia de malha e também dos equipamentos da área de lazer Constantino dos Santos, lá no Vila Garcia, região sudoeste da cidade. O vereador Fernando da Ótica, do PSC, pede, por indicação, que a Prefeitura resolva o problema das rachaduras nas casas da Rua Bahia, ocasionadas pelas obras da creche. E o vereador Valmir, do Parque Meia Lua, do DC, pede informações sobre a falta de manutenção em um abrigo de ponto de ônibus na estrada Francisco Eugênio Azevedo, que fica no Jardim Amélia. Bom, mais informações você pode conferir através do nosso site, jacareí.sp.leg.br. Agora, mudando um pouquinho de assunto, neste segundo bloco a gente vai falar sobre técnicas de relaxamento. Gostou da ideia já, né? E quem a gente recebe é a Escila Pérez, que é hipnoterapeuta e também hipnóloga. Escila, seja bem-vinda. Obrigada. Já gostei do tema só de anunciar técnicas de relaxamento. A gente vive hoje numa sociedade altamente ansiosa, altamente estressada. Chega muita gente lá para você com esse diagnóstico de ansiedade, de estresse, para poder justamente buscar uma alternativa para baixar a bola um pouquinho? Sim, chega muita gente, a maioria das pessoas hoje, né? Por causa da rotina do dia, desde de crianças que eu pego a partir de 8 anos, que eu já começo a atender a partir de 8 anos, já vem crianças estressadas, que hoje o déficit de atenção e hiperatividade está muito grande também. Então, adolescentes, por causa da cobrança excessiva com a escola, né? com o futuro, vestibular. Então, a maioria das pessoas chega para mim com algum relato de ansiedade. Vai buscar por um outro problema, mas sempre a ansiedade está muito presente. E, Escila, técnicas de relaxamento. A gente vê muito comentário, principalmente entre as mulheres, dizendo que a gente tem uma cobrança de que a gente precisa fazer, além de trabalhar, você precisa fazer academia, você precisa cozinhar, não é só comer, encomendar comida, pedir pelo iFood, não, você também precisa cozinhar para ter uma alimentação mais saudável, você precisa estudar, parar uma hora para estudar, você precisa parar uma hora para contar uma história para o seu filho, ou seja, tudo a gente precisa parar num dia de 24 horas. E a gente também precisa relaxar. É possível relaxar no meio desse turbilhão de coisas que nós precisamos fazer? É possível e é imprescindível, né? Porque a gente sempre se deixa por último lugar, principalmente as mulheres, né? Sempre é mais importante a carreira, os filhos, a casa, e a gente sempre vai se deixando para último lugar. Então, uma técnica de relaxamento que eu utilizo também é a meditação. Então, você pode meditar no mínimo 5 minutos. Então, você tira aquele tempo para você. Né, deixa tudo explodindo lá fora e fica pelo menos 5 minutinhos para você, porque isso já traz um bem-estar gigante que você consegue administrar. Através da meditação, principalmente, você consegue ter mais foco e você consegue viver o seu presente. Então, você consegue diminuir o seu grau de ansiedade e tudo fica muito mais fácil, né? Então, você consegue visualizar o que você precisa fazer, cada um no seu tempo, através desses 5 minutinhos de meditação, no mínimo, por dia. Agora, como meditar, né? Porque a gente vive nesse turbilhão que a Cibele falou, como é que você descansa a mente? Existe uma técnica para você simplesmente não pensar em nada, né? Que é a teoria que dizem da meditação é você esvaziar a mente. Como é que funciona justamente nesse caos que a gente vive hoje? Então, na verdade, a meditação, todo mundo fala, eu não consigo meditar porque eu sou muito ansioso, mas na verdade você não precisa estar com a mente vazia, porque a nossa mente nunca fica vazia, né? Então, você pode usar através de meditação guiadas que tem no YouTube. Eu uso a meditação através da minha respiração só, então eu fico no silêncio, às vezes 5 minutos, 10 minutos. Você se isola durante 5 minutinhos. Então, assim, eu chego do meu almoço, tiro meu almoço, tiro lá meus 5, 10 minutinhos, que pode ser em qualquer lugar, pode ser em casa, pode ser antes do banho, depois do banho, de manhã, mas é o seu momento. Então, o meu momento eu escolhi na hora do almoço. E 10 minutos, às vezes, a gente perde no celular, né? Porque é mais importante ficar sabendo, de repente, notícias ali no celular do que olhar para você.
Então, a técnica de meditação não pede grande esforço. Você só precisa ficar numa situação confortável. A que eu faço, eu presto só atenção na respiração. Então, eu vejo aonde meu corpo está se movimentando através da respiração. Tem gente que fica de olho aberto, então você foca num ponto. Ou de olhos fechados e a tua mente vai ficar num turbilhão. Vai vir, nossa, eu preciso pagar uma conta amanhã, nossa, eu não fiz isso. Deixa o pensamento vir e, de novo, presta atenção na respiração. Então, é muito simples a técnica e todo mundo pode fazer, né, para ter essa qualidade de vida. E conforme o tempo vai passando, quanto mais eu vou fazendo, melhor vai ficando. Eu vou me aperfeiçoando na técnica, conseguindo prestar mais atenção em mim. Então, é uma questão de hábito também. É uma questão de hábito. Eu fiz um curso de Mindfulness, que é uma técnica de meditação, e através dessa atenção plena que você vai tendo, eu fumava, né? E não tinha intenção de parar, porque para mim era o meu momento de relaxamento. E eu fiz o curso de Mindfulness, e na segunda semana eu olhei para o cigarro e falei assim, não quero mais. Então, o benefício que isso traz para a gente é muito grande. Então, existem estudos até falando da questão do cigarro, que quem medita, quem começa a prática de meditação, consegue largar o cigarro com muito mais facilidade do que uma pessoa que só quer parar. Né? Porque é uma interiorização onde você vai olhar para você 5 minutinhos, 10 minutinhos, mas eu estou olhando para mim, o que é importante para mim. E Sila, tem que ser diário? Não pode ser semanal, tipo, vou fazer uma massagem, vou no massagista uma vez por semana. Tem que ser uma coisa assim diária pra gente fazer? Então, não tem que ser, né? Mas o ideal seria, porque se você for ver, a gente sempre tem tempo para tudo, né? Então, se você não tirar esses 5 minutos, 10 minutos para você no dia, eu acho que é importante pelo benefício que isso traz. Meditar de vez em quando, meditar em grupo, uma vez por semana é legal, com certeza já é alguma coisa. Mas a prática diária, ela ajuda muito na questão do equilíbrio, da diminuição da ansiedade, você consegue focar no seu dia a dia com muito mais facilidade, então tudo fica bom. E a partir do momento que você pega, isso vicia, né? Então, se você não faz, é a mesma coisa de você escovar o dente. Nossa, eu não escovei o dente para dormir, não consigo dormir. Então, é mais ou menos assim. Então, você fica... Aquilo faz tão bem que você quer mais e mais para você. A gente volta daqui a pouco conversando aqui com a Sila. Eu estou muito curiosa sobre essas técnicas de relaxamento. Depois vou até pedir para você fazer aqui para a gente. As técnicas de relaxamento têm sido muito efetivas para os brasileiros que apresentam um alto índice de estresse e ansiedade. Por meio de exercícios rápidos e alternativos, é possível melhorar a postura, a qualidade do sono e, é claro, ter disposição de forma acessível e 100% natural. Respiração acelerada, músculos contraídos e irritabilidade. Você provavelmente já sentiu tudo isso e é comum. Esses são os sintomas do estresse, algo que atrapalha a vida de milhões de brasileiros todos os dias, podendo até mesmo agravar quadros como de ansiedade. Mas uma solução a curto prazo são as técnicas de relaxamento, que podem aliviar e até mesmo prevenir as tensões que a correria do dia a dia nos traz. Segundo a Organização Mundial da Saúde, da América Latina, o Brasil é considerado o país mais estressado e ansioso. E o que fazer quando esses problemas se relacionam com a falta de tempo na nossa rotina? Bom, as técnicas de relaxamento estão aí para isso. São exercícios básicos que podem ser um complemento dentro do seu trabalho ou local de estudos. A professora de yoga Daniele Gonçalves sabe muito bem sobre isso e nos ajudou a dar algumas dicas. A respiração abdominal ou respiração diafragmática é um calmante natural que nós temos acesso o tempo todo, de graça, em nossas mãos. Então, se você estiver muito agitado, se estiver inquieto, uma opção é você parar um pouco e prestar atenção na sua respiração abdominal. Então, pode colocar a mão no abdômen, Karina, e começa a fazer respirações amplas, lentas e profundas, prestando bastante atenção no seu abdômen. Procura não fazer respirações, movimentos torácicos, somente abdominais. Fecha os olhos. Fechando os olhos, você diminui as distrações. Podemos fazer de 2 a 3 minutos dessa respiração e depois você vai perceber como muda o seu estado mental, como você vai estar mais tranquilo depois. Outra opção é o relaxamento progressivo. No relaxamento, você vai
desfazer toda a tensão do seu corpo. Então você não se mexe e você envia instruções mentais de relaxamento para cada parte do seu corpo. Então você visualiza os seus pés, vai enviando instruções de relaxamento para os pés, vai enviando instruções de relaxamento para os calcanhares, tornozelos. Depois a gente deixa a pessoa relaxando um pouco mais. É claro que se você tiver a oportunidade de deitar para fazer esse relaxamento é ótimo. Mas se você estiver no seu trabalho, você pode estar sentado na sua cadeira, você para um pouquinho e vai enviando essas instruções mentais de relaxamento para cada parte do seu corpo. Uma outra opção, uma outra ferramenta que temos às nossas mãos é a visualização positiva. Então senta de maneira confortável, que seja confortável para as suas pernas. Coluna ereta, relaxa os ombros, relaxa os braços. Fecha suavemente os olhos. Deixa a respiração fluindo naturalmente pelo nariz. E agora, se imagina caminhando numa praia. Lembrando que rir, sorrir, também libera hormônios, diminui a pressão arterial, faz com que você se sinta melhor, alegra o seu dia, diminui a tensão. Hoje em dia nós temos muitas distrações, né? É tanta informação chegando pra gente o tempo todo, né? E isso acaba gerando uma inquietação, uma ansiedade. E no yoga a gente aprende a olhar para dentro, a se observar, aprende a respirar, que é fundamental para que você se sinta bem. Lembrando que o diagnóstico médico é fundamental para a efetividade de técnicas de relaxamento e alívio da ansiedade. O profissional irá indicar diferentes soluções, assim como a prática de yoga. A aluna Karina, por exemplo, está há 3 meses na aula e aplicando os exercícios aprendidos já sente uma diferença em sua vida. Com certeza traz mais tranquilidade, me sinto muito mais calma. Eu senti que no meu dia a dia trouxe assim, muito mais equilíbrio. Tá aí, né? A yoga também fazendo parte de todo esse processo das técnicas de relaxamento, mas o exercício físico, a gente está falando ali do corpo ficar mais parado, de alongar, o exercício físico ele também pode entrar nesse processo da meditação, da questão da mente mais vazia, da mente mais centrada, também pode ser correndo ou nadando, eu posso conseguir também esse equilíbrio? Pode. E assim, tudo que você faz para deixar a sua mente mais tranquila e focada no momento que você está fazendo, ele é positivo. Então, quem corre tem essa questão de, naquele momento é o meu. Então, por mais que de repente venha alguma informação de uma coisa que eu preciso fazer, alguma coisa que eu deixei de fazer, mas aquele momento é o meu. Então, eu estou aliviando o meu estresse ali também através da atividade física. Importante, só uma observação, eu conversei com um preparador físico e ele falou assim, que eu deveria correr menos e mais rápido, com esse intuito de preparação física. E eu falei, não, mas eu gosto de correr muito devagar, porque a minha intenção é justamente ir pensando na vida, né? Então são objetivos diferentes. Você quer correr, você quer se preparar fisicamente, corra menos e corra mais rápido. Se você quer descansar sua mente, vai correndo no seu ritmo, mas né, até você colocar suas ideias no lugar. Agora, Escila, alimentação influencia também no nosso estado de relaxamento? Existe alguma ligação? Tipo, tem alimentos que não permitem um estado de relaxamento ou que relaxam a gente demais? Não sei. A alimentação ela é fundamental para tudo, né? Então, hoje os industrializados, eles prejudicam muito. Mas, em contrapartida, existem alimentos que ajudam a liberação de alguns hormônios, como a serotonina, a oxitocina, que ajuda a trazer esse estado de bem-estar. Um deles, né, é o chocolate. Então, assim, não é para comer uma caixa de chocolate, mas Então pode comer? É isso então, que você tá me falando? Eu tô adorando ouvir isso. De preferência é o que tem um nível de cacau maior, né? A partir de 70%. Então você come um tabletinho e aquilo já ajuda na liberação. O problema é que é um tabletinho só, Leilane. Então tem que, né? Não é uma caixa de bombom. Pois é, aí que ficou difícil. E aí ajuda a liberação desses hormônios que traz esse bem-estar. Então uma pessoa com depressão e ansiedade, por exemplo, ela falta serotonina, a produção de serotonina no organismo. Então,
o estímulo disso traz bem-estar, que o estímulo normalmente é através de medicação, né? E a pessoa fica viciada naquilo, sendo que o próprio organismo ele é capaz de produzir esses hormônios sem a pessoa precisar fugir para a medicação. Então, uma alternativa é sempre cuidar da alimentação, uma vida equilibrada. Alimentação, exercício físico é um grande remédio gratuito e natural para o combate à depressão. Sim, com certeza. Bom, a gente vai fazer uma pausa aqui na nossa conversa. Eu sei que está muito interessante, mas a gente precisa falar de um assunto bem importante aqui para a nossa cidade. Representantes da comunidade Quilombo Coração Valente estiveram presentes aqui na Câmara Municipal ontem durante a sessão ordinária para protestar. Acompanhe. Moradores da comunidade Quilombo Coração Valente ocuparam a frente da prefeitura para uma manifestação em favor das famílias sem teto. Tem um mês que meu filho está fora da escola, eu estou esperando o conselho tutelar ir lá falar comigo. Eu vou falar para ele, cadê o caderno do meu filho? Eu estou desempregado, eu vou roubar? A gente está aqui porque a gente é humano, a gente é sincero, a gente não é gente errado não. Se a gente fosse errado, a gente estava no erro. A gente está aqui porque nós precisamos. As negociações começaram em 2017, quando a comunidade habitava um terreno na região leste da cidade, mas precisaram desocupar a área por decisão da Justiça. Um ano após ocupar a atual região, uma nova reintegração de posse chegou ao conhecimento da Comissão de Moradores. Já veio essa reintegração, com certeza, nós só não recebeu a ordem da retirada, mas a qualquer momento isso pode acontecer e a gente sabe o quanto que é difícil, dolorido, quanto que essas coisas ficam na cabeça dessas crianças, entra numa escola hoje, sai amanhã, entra em outra, é difícil. A secretária de Segurança recebeu os líderes da manifestação e esclareceu alguns pontos levantados pelos manifestantes. E quem determina a execução ou não é o juiz. A gente não pode descumprir. Então é importante estar dialogando também com o Poder Judiciário, tá bem? Cerca de 250 famílias ocupam uma área no bairro Bandeira Branca 2. O documento entregue pede uma reunião entre os representantes da Prefeitura e a Comissão dos Moradores para regularizar a situação. Luta longa e seríssima essa do pessoal do Quilombo Coração Valente. Eles têm vindo várias vezes, vieram várias vezes se manifestar aqui e a gente espera que realmente eles consigam resolver e ter uma moradia digna, seja aqui em Jacareí, seja na divisa ali com São José, mas que essa situação seja finalmente concretizada. E Sila, quais as consequências de eu não parar para olhar para mim? Quais as consequências de eu não fazer essa meditação regular na minha vida, a médio e a longo prazo? Isso traz um nível de estresse muito grande. Então as pessoas entram em depressão, muitas por conta disso, porque a cabeça fica muito tumultuada. Então as pessoas têm dificuldade até de interação, fobia social, porque tudo isso eu costumo até falar para os meus clientes, tudo é a partir de mim. Se eu não estou bem comigo, tudo fica muito mais difícil de trabalhar com o outro. E o outro pode ser meu filho, meu parente, no ambiente de trabalho. Então eu recebo no meu consultório diversas pessoas que já estão num limite com questão de fobia social, com pânico, prestes a deixar o trabalho porque não está dando conta, né? Eu falo que é uma panela de pressão que fica aqui dentro. Então, se você não esvazia, aquilo se torna muito grande e pesado para você seguir a sua caminhada, né? E você recomenda que eles parem um pouquinho então e olhem para dentro e façam a meditação? A meditação é um ponto muito importante que qualquer pessoa pode fazer em qualquer lugar e ser uma coisa contínua. Fora isso, tem outras técnicas também de terapia que ajudam muito nesses casos que estão mais graves, né? Uma delas é a barra de Access, que é uma questão da neurociência. Explica um pouquinho pra gente do que é essa técnica. A barra de Access, ela é uma terapia quântica, que são 32 pontos na cabeça. E a gente, através de traumas, através de todas as vivências que a gente tem, fica armazenado essas informações na nossa mente, né, no nosso subconsciente. Então, a partir do momento que o terapeuta faz as barras, né, rola as barras, apertando com suavidade esses 32 pontos na cabeça, é feita uma reprogramação nas sinapses neurais, então você consegue mudar alguns condicionamentos, alguns traumas e deixa tudo mais leve. Então eu estou usando barras hoje porque eu estou gestante, estou tendo muito enjoo, então tem a terapeuta que cuida de mim para estar aplicando para
refazer toda essa questão. Então, dá tanto para a questão física quanto para as questões emocionais. A barra de axis é fantástica e a neurociência comprovou a eficácia dela. E melhora o enjoo? Melhora o enjoo. Verdade, isso agora me deixou curiosíssima sobre isso. Inclusive, eu estou aqui também com o aurículo. Tô vendo. O aurículo também é fantástico, é muito rápido, né? A aurículo é uma técnica chinesa e é muito parecido com a acupuntura, né? Só que aqui eu coloco cristalzinhos e ele vai fazendo os estímulos neurais. Então, através da orelha, que tem todos os estímulos do corpo, você consegue trabalhar, inclusive, ansiedade, depressão, para tabagismo, para emagrecimento, para várias problemas questões. Na coluna. Problemas nas colunas, problemas físicos, dá para ser trabalhado também com o aurículo. E traz o relaxamento, que o importante é você estar bem com você, né? Então... Olha aí, muito curioso, problemas de emagrecimento, problemas na coluna, que é tudo que a gente quer resolver. E uma consulta pública realizada pela Prefeitura discutiu com a população soluções de acessibilidade para pessoas com deficiência. Apresentar soluções para a acessibilidade no município de Jacareí foi o tema de uma consulta pública realizada pela Secretaria de Mobilidade Urbana, na Câmara Municipal. O estudo começou na região central. A gente escolheu a Zona Especial Central porque é a região que mais concentra, né? Tanto órgãos públicos, a questão do comércio, maior linha de ônibus passa também, a maioria das linhas de ônibus passam pela região central. O diagnóstico proposto trouxe rotas que podem facilitar o acesso de pessoas com deficiência e construções que precisam de intervenção, como as calçadas estreitas. O Eliseu sofreu um AVC que paralisou seu lado esquerdo. E para ele, andar em algumas ruas é praticamente impossível. Com os postes no meio das calçadas é bem complicado, porque às vezes o meu braço está espástico, então eu tenho que ter um espaço bacana para que eu possa passar. Então eu tenho dificuldade devido do poste também. Membros de entidades e conselhos de pessoas com deficiência estavam presentes e estabeleceram as principais limitações e prioridades necessárias. Além dessas prioridades, a gente iniciar um processo de comprometimento da população também. Que as calçadas, quem é o dono são os proprietários das casas, né? Após algumas horas de reunião, os membros da secretaria colheram todas as ressalvas e garantiram uma resposta para a população. Traçar metas, né? Colocar um cronograma e atender melhor a população. Essas audiências vêm de encontro conosco, para a gente poder estar abrindo um diálogo, para a gente estar abrindo um estudo melhor, com uma ampla visão para a nossa cidade. Discussão importantíssima quando a gente fala de acessibilidade, não só para o nosso município, mas de forma geral para o nosso país. E o campus de Jacareí do Instituto Federal de São Paulo está com inscrições abertas para o processo seletivo do primeiro semestre do ano que vem, de 2020. Confira os cursos oferecidos e saiba também como concorrer às vagas agora no nosso Boletim de Notícias. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Instituto Federal Campus de Jacareí, para ingresso no primeiro semestre de 2020. Os interessados devem realizar cadastro no site processoseletivo.ifsp.edu.br até o dia 10 de novembro. A seleção será realizada por meio da análise do histórico escolar dos candidatos, de acordo com a modalidade do curso pretendido e as notas obtidas durante a escolarização correspondente. O campus de Jacareí do Instituto Federal oferece gratuitamente cursos de administração, informática e design de interiores e está localizado na rua Antônio Fogaça de Almeida, número 200, no Jardim América. Mais informações no portal jcr.ifsp.edu.br ou pelo telefone 2128-5200. Agora, Sila, os desafios para trazer tudo isso que você falou para dentro do nosso dia a dia. O que a gente precisa fazer? Procurar uma orientação profissional, buscar também a questão da meditação guiada que você falou que existe no YouTube. Às vezes eu estou sem dinheiro para contratar um profissional. Quais são os caminhos que eu posso seguir? A meditação, como é um ponto que eu falei que é bastante importante, você pode estar fazendo sozinha. Pode usar essas meditações guiadas que tem no YouTube, está disponível, né? Tem muita gente que faz a meditação antes de dormir, que você pode meditar deitado também. E ajuda terapêutica. Às vezes está difícil de você lidar com alguma situação sozinha
Então, buscar, tem muita gente que tem ainda esse tabu, né? Vou buscar um terapeuta, isso é coisa de louco, eu não preciso disso. Mas isso é importante para todo mundo, porque a qualidade de vida é o que a gente tem que buscar, né? Às vezes a gente está tão corrido procurando o nosso profissional que esquece de olhar para a gente. E esse olhar carinhoso que a gente tem que ter para a gente, se for preciso buscar uma ajuda profissional para eu melhorar, ok, eu vou buscar, porque eu sou mais importante. Então, se eu estiver bem, tudo vai fluir, carreira vai fluir, dinheiro vai fluir. Então, no dia a dia, você ter um olhar carinhoso para você. Agora, os profissionais, né? A gente está falando de terapeuta, a gente viu a questão da matéria do professor de yoga, tem também o processo de hipnoterapia, que você trabalha diretamente com isso, que também ajuda a desenvolver essa questão do relaxamento. Isso. Na hipnose que eu utilizo, que é a hipnose condicionativa, existem várias técnicas de hipnose. Então, na hipnose condicionativa, eu coloco novos condicionamentos na mente da pessoa, dentro daquilo que é limitante para ela. Então, uma pessoa que vai, por exemplo, com medo de dirigir, quando ela pensa em dirigir, ela já se sente insegura, incapaz. Então, através dos novos condicionamentos, eu coloco a pessoa em relaxamento e ela entra num transe e eu falo diretamente com o inconsciente dela, recondicionando o que é limitante para ela. Então, a pessoa vai conseguir dirigir com facilidade e vai conseguir se desenvolver tudo através do inconsciente. Porque na nossa mente, 10% é o consciente, é como se fosse um iceberg, e 90% é o nosso inconsciente. Então, todas as minhas crenças limitantes, todas as minhas fobias, meus traumas, tudo que eu vivenciei está ali. Então, é ele que faz eu ter um condicionamento de acordo com uma situação. Então, de repente, eu tenho uma fobia de elevador, né? Mas eu não sei por que eu tenho essa fobia de elevador, todo mundo usa o elevador, mas a pessoa não. Então, isso está no inconsciente dela. Então, eu preciso trabalhar ali para que a coisa seja mais efetiva. E a técnica da hipnose condicionativa ela é uma técnica breve, normalmente são 5 sessões, e a gente já tem o resultado esperado pela pessoa. E é uma alternativa muito fácil e que hoje, inclusive, aqui em Jacareí mesmo, eu tenho uma psiquiatra que indica muitos pacientes dela para mim, quando está num estado, ela indica para eu estar ajudando nesse processo ser mais rápido. Priscila, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Volte mais vezes aí, porque, aliás, a gente não está num mundo muito estressante, né? A gente nem precisa relaxar muito, que é isso. Todos nós precisamos muito de relaxamento e sempre que você vier aqui, ensina pra gente algumas técnicas novas pra gente conseguir parar, respirar e olhar pra gente como você mesma disse. Será um prazer, com certeza. Obrigada. Isso aí, a gente fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e não se esqueça de acompanhar a TV Câmara também nas redes sociais. Um bom dia para você e nos vemos amanhã. Lembrando que o Bom Dia Jacareí tem uma reprise logo mais ao meio-dia e a outra às 11 horas da noite. E a gente, claro, tem um encontro marcado amanhã às 9 horas da manhã ao vivo. Um abraço e até lá!